Começa agora mais um Em Dia com a Saúde. O tema de hoje é muito importante: saúde dos homens. O nosso programa é uma parceria da MB Maranhão com a TV UFMA, sempre com a presença de um especialista para levar até você uma informação de qualidade. Continue assistindo e fique em dia com a saúde. De acordo com o Programa Nacional de Saúde, mais de 82% das mulheres costumam ir ao médico, com frequência. Já os homens são menos de 70%. Outras pesquisas apontam que os homens só costumam procurar ajuda médica quando os sintomas estão insuportáveis. Esse tipo de comportamento anda longe de ser o adequado. E para saber o porquê de tanta resistência em procurar ajuda médica, eu converso agora com o urologista João Gabriel Braga. Seja muito bem-vindo ao Em Dia com a Saúde, doutor. Obrigado pelo convite para participar do programa hoje. Por que de tanta resistência, doutor? Então, a gente tem muito aquela questão cultural ali dos homens, né? Muito homem tem medo de procurar tanto assistência médica, principalmente o urologista, por aquele medo de se expor, tem aquela cultura ali sobre o toque retal, que se ele for no urologista ele vai tomar um toque retal e eles acham que aquilo ali, por mitos, né, populares, vai perder a masculinidade dele, afetar a potência dele, a saúde sexual. E muitas vezes por isso eles criam aquela resistência, né? Tem aquele impasse ali de procurar assistência médica também. Tem a dificuldade de ir ao médico, mas também de seguir tratamentos? Com certeza, muita dificuldade aí, tanto de ir ao médico quanto de seguir os tratamentos. Lógico, né, que tem muitos homens que se cuidam, que vão com frequência, que estão ali regularmente, mas também tem aquela grande parcela ali que descuida, né? Começa um tratamento, acha que está tudo bem, segue ali, não volta, não faz a reavaliação e por aí vai, né? Tem muito disso, deles irem, iniciarem e não continuarem assim. E os maranhenses, têm ido ao médico, têm seguido os tratamentos ou aqui nós temos essa dificuldade? Eu acho que segue o padrão aí geral, né, do Brasil inteiro, assim, aqui no Maranhão também. Tem tido um aumento, assim, vem melhorado. A gente vem vendo principalmente homens mais velhos, tudo buscando se cuidar, indo ali uma vez por ano, pelo menos, seguindo aumento de retornos, assim, também. Tem melhorado, mas ainda tem aquela questão ali de um pouco de preconceito e resistência para ir ao médico, principalmente ao urologista. Eu lembro de ter feito uma matéria, já tem algum tempo, né, de que o Maranhão era campeão em número de amputações penianas e também de câncer de pênis. Isso se deve também a essa resistência, né? Isso se deve muito à resistência, tanto a questões educacionais do nosso estado, né? A diminuição ali do nível educacional do nosso estado, isso afeta com que os homens procurem assistência médica. Também questões de higiene, né? Principalmente pacientes interiores com baixo nível social, socioeconômico, tudo. E também aquela falta de esclarecimento sobre a própria doença, né? É algo que tem campanhas, tem divulgação, mas se perguntar para muitos pacientes, eles não sabem da existência, não sabem o que é, olham aquela ferida no pênis, às vezes ali, não procuram assistência, tem medo de ir, porque acham que vai ter algum problema e deixam passar o momento de um tratamento que pode ser curável e chegar no momento de amputação, né? Não tem medo da doença, mas tem medo do diagnóstico, né? Tem medo do diagnóstico, exatamente. Loucura isso. E geralmente as crianças são levadas pelas mães, né? Não pelos pais, mas geralmente são levadas pelas mães. E quando crescem, no caso dos meninos, eles são levados pelas namoradas e esposas? Existe muito isso, muitos pacientes são carregados ali ao médico, À força. digamos assim, à força pelas esposas principalmente, levam também. As mães às vezes insistem para os filhos, mesmo estando mais velhos já, para irem ali no urologista, fazer a questão do check-up, ainda tem muito disso. Muitas vezes, principalmente em casos assim, cirúrgicos e tudo, sempre vão ali acompanhados da esposa, da namorada, da mãe, que é para dar um apoio ali, conseguir que eles Até mesmo dentro do consultório elas acompanham? Sim, muitas vezes vão acompanhados ali, né? E doutor, e quando deve acontecer a primeira visita ao urologista? O ideal ali, passando aquela fase da infância, né, depois dos 2 anos ali, sempre tem aquela fimose do recém-nascido, tudo que fica ali, vai até os 2 anos esse período, caso não desapareça, tenha dificuldade de expor a glande ali nas crianças, é ideal que procure um médico urologista, porque é necessário fazer a cirurgia, né, a postectomia, que é a circuncisão, para tratar essas fimoses, que a fimose é um grande risco de câncer de pênis. Também, que voltando no assunto ali que a gente falou do câncer de pênis, muita gente não sabe disso,
e acaba não levando as crianças, fica ali com maus hábitos de higiene e acaba não fazendo o procedimento, né, que poderia ter sido feito mais jovem. Depois, outra faixa etária ali a partir no início da vida sexual ali, né, 18 anos, 16, 18 anos, tanto para orientações quanto para realização de exames, sorologias, exame ali do pênis, testículo, ver se está tudo normal, se teve um crescimento adequado, se necessita fazer algum procedimento, avaliar a questão hormonal e tudo. Depois dessa idade, a gente pula ali para a faixa etária dos 45, 50 anos, que são os dois grupos ali que a gente recomenda, né, do rastreio do câncer de próstata. 45 homens com fatores de risco e 50 os homens sem fatores de risco, que é no geral. A partir daí tem que ir obrigatoriamente uma vez ao ano. Precisa ser um especialista, um urologista pediatra no caso da primeira visita ou não necessariamente? Não necessariamente. Existem, assim como é uma cirurgia geral, a maioria dos urologistas fazem, entendeu? Não necessariamente precisa ser um específico pediátrico. Geralmente nós ouvimos falar a relação do médico urologista com o tratamento do câncer de próstata, mas do que trata o urologista, né? Quais são as outras problemáticas que ele também pode ajudar? A gente trata de todas as doenças ali do trato urinário, né? Desde doenças dos rins, pode ser os cálculos renais, que são famosas pedras nos rins, tumores renais, as doenças dos ureteres, que são os ductos que ligam os rins na bexiga, também problemas da bexiga, sejam eles sangramentos pela urina, sejam eles tumores de bexiga, pedras na bexiga ou infecções urinárias também, incontinência urinária, prolapsos genitais, no caso das mulheres, e os problemas, né, dos órgãos genitais masculinos, o pênis, os testículos, da próstata, no geral. Trata todo o aparelho geniturinário ali, tanto masculino e o urinário feminino, né? A gente acaba associando muito o urologista ao público masculino, o ginecologista ao público feminino. Mas como você está falando, né, o urologista também trata de mulheres. Também, a gente também trata de mulheres. Tem as doenças aí que são mais prevalentes nas mulheres, as infecções urinárias, são tratadas aí pela nossa especialidade da urologia. Os prolapsos também é uma área de interseção entre as duas áreas, tanto a ginecologia quanto o urologista. As incontinências urinárias também são as duas áreas que tratam. Então, os cálculos renais, né, que são comuns tanto a homens quanto às mulheres. Então, a gente está nos dois lados aí, né? A gente trata os dois. Homens têm infecção urinária, mulheres parece que têm uma frequência maior, uma facilidade maior de ter essa infecção. Qual deles tem um grau pior de infecção urinária? Geralmente, essa infecção é mais comum nas mulheres, são infecções mais simples, digamos assim, porque a uretra da mulher é mais curta, a uretra fica mais próximo do ânus ali também, tem maior risco de infecção. Durante as relações sexuais, ele também pode ter contaminação e maior risco de infecção urinária na mulher. Então, são infecções urinárias, digamos, menos complexas, né? Porque são mais comuns. Nos homens, não. Quando o homem tem infecção urinária, a gente sempre tem que investigar se ele não tem algum problema associado. Se ele não tem um estreitamento da uretra, está urinando com dificuldade, se a próstata não está obstruindo a bexiga, se ele não tem um cálculo renal. Aí são causas aí, a gente sempre tem que investigar o homem para ver se ele não tem algo que está causando aquela infecção. Na mulher é um quadro mais simples, geralmente tem mais fatores de risco, um quadro mais típico, então é menos grave, digamos assim, na maioria dos casos. Os boletins do Ministério da Saúde têm apontado um número crescente de casos de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Como você tem percebido esse aumento no seu consultório? Tem sido frequente também? Realmente aumentou bastante aí no consultório, a gente sempre percebe, chega grande quantidade de casos aí de infecções sexualmente transmissíveis. A gente atribui muito isso à falta do uso de métodos de barreira, né, que a gente fala, principalmente a camisinha. Os homens, acaba que as mulheres também se preservam bastante agora, né, o uso de outros métodos anticoncepcionais e acabam esquecendo aí do uso dos métodos de barreira, no caso a camisinha, que é o que previne a transmissão dessas ISTs principalmente, né. E quais são as mais comuns? Quais os sintomas que já podem servir de alerta? Os mais comuns que a gente olha, assim, em grande parte, são as uretrites, que é a gonorreia e a infecção por clamídia, né, as duas mais conhecidas aí da população. Os sintomas que o paciente sente um ardor na uretra, pode sair secreção purulenta pela uretra, dói muito na hora de urinar, sente uma queimação muito importante. E a outro principal também é o HPV, né, as verrugas genitais. É algo muito comum, que muitos homens deixam passar, não percebem aquela verruga, ou acham que é normal, não procuram ajuda, e acaba isso aí transmitindo, né? Só que isso, principalmente para as mulheres, é um fator de risco, né? Um dos principais fatores de risco para o câncer de colo de útero aí atualmente. Então é algo que é necessário, né? Atenção e ser cuidado, né? Ser tratado para
não deixar progredir e evitar a contaminação. E o HPV tem vacina, né? Tem a vacina para o HPV, que previne, né, ele não cura da doença, mas ele previne aí uma primo-infecção, né, um caso inicial aí da doença. E que a vacinação tem que acontecer logo cedo, né? Sim, logo cedo. Logo os pacientes mais jovens já têm que tomar a vacinação para poder evitar com que venha a ter no futuro. Doutor, quais os exames que geralmente são solicitados em consultório? Geralmente isso varia muito da faixa etária, né? Pacientes mais jovens são exames gerais, né, exame de hemograma, colesterol, glicemia, que a gente avalia, e as sorologias para hepatite B, sífilis, HIV, hepatite C, a do próprio herpes também a gente costuma solicitar. E nos homens mais velhos a gente associa aí todos esses exames mais o exame do PSA, né, que é o antígeno prostático, que é o rastreio aí do câncer de próstata. Esses exames eles vão variar de acordo com a idade. No caso de um homem acima dos 45 anos, existem outros exames também, né? Exato. Geralmente a gente associa exames gerais, vê colesterol, glicemia, exames de função renal, hemograma, e vê também o PSA também do homem, exame de urina também, a gente costuma pedir para ver urocultura, para ver se não tem infecção de urina, e associa aí com exames de ultrassom, tanto para ver o aparelho urinário quanto o ultrassom para ver a próstata. E a depender se tem sintoma ou não, de jato de urina e tudo, a gente associa outros exames mais específicos aí também, junto desses outros. E não esperar também que os sintomas é que acabem levando ao consultório, né? E a ida tem que ser frequente. Exato, a ida tem que ser frequente. As doenças urológicas, principalmente o câncer de próstata, é uma doença silenciosa. Ele não causa sintomas, então tem que ir para poder ter o rastreio. Se não for, pode descobrir quando tiver um sintoma e quando descobre com sintoma já é um caso bem mais avançado. Pelo menos uma vez por ano? Pelo menos uma vez por ano, a partir dos 45, 50 anos, tem que ir uma vez ao ano no urologista. No caso de pacientes idosos, eles precisam de um acompanhamento mais frequente ou uma vez por ano também já é suficiente? Depende muito dos sintomas, né? O idoso, conforme vai passando a idade, tem o crescimento benigno da próstata, que é a hiperplasia benigna da próstata. Esses pacientes podem ter esse crescimento, podem ter mais sintomas por conta do crescimento e a gente tem que avaliar, né, caso a caso. Paciente assintomático, que não tem nenhum sintoma, fez seu rastreio ali certinho, o PSA está normal, fez seu toque retal também normal, pode ser visto uma vez ao ano. Agora, os outros pacientes que têm algum sintoma miccional, urina com um pouco mais de dificuldade, aí o ideal é varia de caso a caso, né, e tem que ver ele mais precocemente. Muitos pacientes, homens e mulheres, acabam acordando no meio da noite para ir ao banheiro. E não deve acontecer, né? Sim, exatamente. A gente tem esse sintoma, chama noctúria. A gente considera significativo quando é mais de 2 vezes no período noturno. Então, muitos homens que têm isso acham que é normal, urino 3, 4 vezes à noite, urino muito. A gente às vezes pergunta, acontece bastante, da gente perguntar, urina bem? Não, doutor, urino 4 vezes à noite. Isso é um sintoma ruim, entendeu? É muita quantidade e isso pode ser um sintoma da próstata, entendeu? Um dos principais sintomas aí do aumento benigno da próstata. Então, deve ser investigado, deve ser valorizado. Aí a gente tem que investigar tanto a questão de câncer de próstata quanto do aumento benigno. E também tem a questão do esvaziamento da bexiga, né? Quando ela não acontece de maneira adequada, a pessoa acaba indo mais vezes ao banheiro. Sim, exatamente. Né? Quando não esvazia a bexiga toda, fica aquela sensação de esvaziamento incompleto, dá uma irritação ali dentro da bexiga e a pessoa fica indo múltiplas vezes. Isso é algo também para se ficar atento e alerta aí. Ficar atento aos sinais, aprendemos muito nesse primeiro bloco, mas no próximo bloco nós vamos falar muito mais e você vai ficar aí ligadinho, esperando o Em Dia com a Saúde. Voltamos com o Em Dia com a Saúde. Eu continuo conversando com o urologista João Gabriel Braga sobre a saúde dos homens. E nesse bloco nós começamos a conversar sobre o câncer de próstata. Alguns sintomas eles já são indicadores ou não necessariamente precisa ter sintomas? Não necessariamente. É como eu falei no outro bloco, né? O câncer de próstata, a maioria das vezes é assintomático. O paciente não sente nenhum sintoma ali. Ele vem descobrir em exames de rotina, principalmente. Vai no urologista, realiza o PSA, apresenta uma alteração ou apresenta uma alteração no toque retal e a partir daí realiza biópsia e tudo e tem um diagnóstico. Câncer de próstata, quando ele vem apresentar sintomas, já é algo mais avançado, algo mais grave. Então, sempre fica alerta, por isso das campanhas aí de rastreio precoce,
para a gente diagnosticar ele nas fases iniciais e conseguir dar o melhor tratamento aí para os pacientes. E quando descoberto já depois de muito tempo, né, por isso que é necessário ir com frequência, né? Exato, por isso a necessidade ali a partir dos 45 anos com fator de risco, ou os 50 sem fator de risco, uma vez ao ano, para a gente descobrir precocemente, né? Quando a gente descobre de maneira precoce, a taxa de cura aí é quase 100%. Então é algo bem grande, né? A gente consegue dar uma sobrevida enorme para o paciente com uma qualidade de vida excelente, caso descubra nas fases iniciais. Os homens têm muito medo de ir ao urologista e descobrir, por exemplo, um câncer de próstata, mas há outros problemas também que estão ligados à próstata. Sim, existem outros problemas. O câncer de próstata é o principal deles, assim, que é o que mais acomete os homens, né? É o segundo câncer mais comum aí na população masculina, só perde para os cânceres de pele. Mas existem outros, sim. A gente tem as inflamações, infecções da próstata, temos também a hiperplasia benigna da próstata, que é outro problema prostático aí, que são bem comuns também. A gente tem, e a hiperplasia é a que causa sintomas nos homens. Então tem essas outras patologias que a gente tem que sempre investigar nas consultas. O que seria essa hipoplasia? A hiperplasia é um aumento benigno da próstata. A glândula prostática, por ter receptores hormonais aí, de hormônio masculino, em alguns homens ela vai crescer mais do que o normal. O normal da próstata é ali até entre 20 e 30 gramas. Tem homens que têm próstata de 40, 50, até 200 gramas a gente encontra, mais que 200 às vezes, que é por conta de receptores hormonais. A próstata cresce, só que ela cresce, ela produz mais PSA por conta do seu crescimento, mas ela não tem câncer, é uma próstata benigna, digamos assim. Em alguns homens esse aumento obstrui a uretra e causa sintomas, outros não, é assintomático. E o tratamento é medicamentoso, é fisioterapia? Como é feito o tratamento? Varia de caso a caso, né? O tratamento no paciente assintomático não precisa fazer nenhum tipo de tratamento, por isso o nome hiperplasia benigna, que é algo benigno para o paciente. Nos pacientes que têm sintomas leves, a gente consegue fazer tratamento medicamentoso. Caso não resolva com tratamento medicamentoso, aí a gente tem que partir para tratamentos cirúrgicos, que vai desde a ressecção transuretral da próstata, que é uma raspagem da próstata, que a gente faz para abrir o canal, até procedimentos cirúrgicos maiores para tirar o adenoma prostático, que é a glândula, em casos de próstata de tamanhos maiores. A remoção da próstata, ela acontece geralmente em pacientes que têm uma idade mais avançada? Antes é possível fazer um tratamento medicamentoso? Ele vai evoluindo ou não necessariamente acontece dessa maneira? Não necessariamente, porque varia do diagnóstico, né? Em caso de câncer de próstata, o tratamento principal é a cirurgia, né? A prostatectomia radical, que é tirar toda a próstata. Tira a próstata e as vesículas seminais. É o tratamento padrão ouro aí para o câncer de próstata. No caso de aumentos benignos da próstata, geralmente a gente tenta tratar com medicação. E aí, se a próstata tiver um tamanho ali, a gente considera até 80 gramas que dá para fazer a raspagem. Mais que 80, a gente precisa fazer a cirurgia, que não tira a próstata completa. A gente tira como se fosse a parte interna dela só. Nesses casos de doença benigna, né? Sim. E essa remoção, ela acarreta a necessidade de tomar medicamento para o resto da vida? Ou uma vez retirada a próstata não precisa fazer mais nada? Não, no caso do câncer de próstata, uma vez retirado, o paciente vai acompanhar com o PSA e depois faz o acompanhamento com o PSA, não é necessário realizar medicações. A não ser que venha ter uma recidiva da doença, a doença retorne, venha ter algum problema no futuro, que aí sim pode ser que seja necessário o uso de bloqueadores hormonais, da realização de radioterapia para complementar o tratamento. Mas a princípio não, realizando a cirurgia de retirada completa da próstata, não precisa ficar tomando remédios. A retirada da próstata pode acarretar sequelas? Por exemplo, muitos homens têm medo de dificuldade de ereção depois de qualquer tratamento que esteja ligado à próstata. Sim, a gente tem sempre esse risco, os tratamentos, principalmente cirurgias para o câncer de próstata, existe esse risco, a gente vem evoluindo muito nesse cenário aí atualmente. Cirurgia robótica aí chegou agora para ser o futuro, né? O que melhora muito isso. Com o advento aí da cirurgia robótica, a gente diminuiu muito essas taxas, tanto de impotência sexual quanto de incontinência urinária. Tem muitos pacientes aí, quando diagnosticados em fase inicial, fazem o procedimento cirúrgico e a chance de impotência e incontinência é bem baixa. Então, isso vem evoluído, mas sempre tem o risco, né? Existe sim risco de impotência e incontinência, mas com as novas tecnologias isso vem diminuído bastante. E a alimentação está relacionada, por exemplo, ao aumento do tamanho da próstata? Com certeza, não ao aumento em si, está relacionado muito à questão de cânceres em geral, né? Alimentação desregrada, falta de atividade física, tabagismo, etilismo, tudo isso aí está relacionado ao surgimento de câncer no organismo, né? Aumenta a reação inflamatória, marcadores inflamatórios, tudo.
Então, o ideal para prevenir tanto doenças da próstata quanto a maioria das doenças, né? Ter um estilo de vida saudável, praticar atividade física, alimentação adequada. Isso ajuda muito, diminui inflamação e diminui no risco, né, de ter essas doenças. E a questão também da alimentação não prejudica só a próstata, mas prejudica também, por exemplo, os rins, né? Com certeza. O excesso de sódio. Excesso de sódio é prejudicial para os rins, aumenta a chance de formação de cálculos renais. Então, tudo em demais sobra, né? A gente tem que ser sempre tudo bem regrado aí para evitar com que tenha esses problemas. Alimentação e exercício físico são as duas recomendações mais frequentes e não tem um profissional que passe por aqui pelo Em Dia com a Saúde sem dizer que são essenciais. Com certeza, são essenciais. No homem também, a questão sexual também melhora muito com a alimentação saudável, exercício físico, perda de peso, queixas de disfunção erétil, que é muito comum no nosso consultório, disfunção erétil, principalmente por conta de diabetes ou outro problema, né, associado à saúde do homem. Melhora muito com a prática da atividade física e da alimentação adequada. Que acaba tendo uma regulação hormonal também? Com certeza, melhora diminui a degradação da testosterona, digamos assim. O homem com excesso de gordura, ele aumenta a degradação da testosterona dele, tem níveis de testosterona menor e, consequentemente, tem piora, né? Tanto da função sexual, tem mais fadiga, tem cansaço, dificuldade de concentração, queda de pelos, tudo isso relacionado à diminuição do hormônio. Então, alimentação e atividade física são essenciais aí para a manutenção do homem com uma qualidade de vida adequada, né? Doutor, o Em Dia com a Saúde está chegando ao fim. Eu gostaria de perguntar se o senhor tem mais alguma recomendação para os homens e também para as mulheres que estão em casa. Então, principalmente lembrar, né, no caso dos homens, que o câncer de próstata é uma doença assintomática, que quando ele mostra sintomas, ele já está numa fase mais avançada, então é necessário a gente procurar ele para poder encontrar e diagnosticar uma fase precoce, onde o tratamento é quase 100% de chance de cura. Além disso, as mulheres também, em caso de incontinência urinária, infecções urinárias, devem procurar o urologista aí para poder a gente investigar a causa, tratar. E também reforçar sempre, né, como a gente falou, atividade física, alimentação adequada, para diminuir risco de câncer em geral, principalmente também do câncer de próstata. E buscar informação de qualidade, por exemplo, aqui no Em Dia com a Saúde. Com certeza. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Qualquer coisa, sempre à disposição aí. Obrigada mais uma vez pela sua presença. O Em Dia com a Saúde de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece na sua tela. A gente volta no próximo programa com mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!